Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas, prezados inscritos e inscritas no nosso canal, você que tem acompanhado a nossa programação, tem gostado, tem compartilhado, entendeu o objetivo dessa programação, entender o objetivo desse canal, né? Nosso canal não tem o objetivo de viralizar vídeos, de nos tornarmos popular com esse, trazendo conteúdos populares, né? Que é o que muito acontece nas redes sociais. As pessoas trazem polêmicas, trazem temas de interesse, ou traz temas de interesses coletivos, né? De interesses que trazem aquilo que as pessoas querem ouvir, que agradam os ouvidos, que agradam o intelectual, né? E que isso espalha, porque é agradável você ouvir aquilo que você quer ouvir, né? Independente de se vai te fazer bem ou não, bem espiritualmente, né? Existem coisas que ninguém filtra, né? Às vezes as pessoas não filtram, não cuidam do seu espiritual, como nós já tratamos aqui, como cuida do seu natural. Há muitas pessoas que cuidam tão bem do seu natural, da sua alimentação natural, né? Come do melhor, do bom, do melhor, não especificamente aquilo que é gostoso, mas quando trata do espiritual fica em segundo plano, né? Não cuida, ou se cuida, não cuida como do corpo natural. Busca aquilo que é agradável, busca aquilo que é gostoso. E nós sabemos que aquilo que é gostoso não é o que necessariamente faz bem para o nosso organismo, né? Recentemente, a gente até brincou com uma profissional, com uma nutricionista, falou, olha, nutricionista é brincadeira, tá? Pode ser que tenha alguma nutricionista acompanhando essa programação. Eu disse, nutricionista é a profissional que menos tem coração, né? Que não gosta não gosta da gente. Porque normalmente ela vai tirar o quê? Ela vai indicar tirar o quê? As coisas mais gostosas, aquilo que a gente mais gosta de comer. A nutricionista vem e fala, ó, corta, reduz. Por quê? Porque a indústria, ela precisa vender, ela precisa de mais pessoas consumindo, não necessariamente consumindo algo que vai te trazer saúde. E se você vai comer algo que não é natural, ele normalmente não tem um gosto, um sabor tão atrativo quanto o artificial. A gente teve alguns tempos atrás, acredito que posso dizer alguns anos atrás, uma experiência na área em que a gente atua, e a gente foi convidado, não era a minha área na época, mas eu fui convidado para fazer experimentar ali um suco, mas é aquele experimento cego, você não sabe o que você está experimentando, né? Eu não sabia exatamente qual era o suco natural e qual era o suco artificial, nem sabia que tinha suco artificial e natural ali naquela amostra. E a pessoa que me passou a amostra, ela disse, experimenta e vê o que você gosta mais. E eu fui experimentando, eram 3 copinhos assim de suco de maçã, fui experimentando. Eu falei, esse daqui é o mais gostoso. E aí ela separou, esse tem mais sabor. Sinto que esse realmente é o verdadeiro, vamos dizer assim. Ele se assemelha muito com a fruta. Se eu estivesse comendo uma maçã, eu estaria sentindo esse gosto. Ok, marcou ali. Chamou outra pessoa, mesma coisa. Chamou ali umas 4 ou 5 pessoas, o resultado foi o mesmo. Pasmem, nós escolhemos o artificial. O natural, o suco natural, ele não era tão atrativo quanto
O artificial. Porque o artificial, ele tinha ali uma espécie de reforçador, então quando você estava tomando, parecia que você estava comendo uma maçã, mas ele era o artificial. O natural não parecia que era natural. Então veja, quem conhece, quem tem conhecimento, não apenas informação, percebe qual é o natural, qual é o espiritual. Mas eu não sou da área, não é a minha, não sou um profissional nutricionista. Eu não sou um profissional desta área de avaliar aquilo que é o natural, aquilo que é o artificial. Isso acontece muito com a nossa vida natural. Nossa alimentação natural, que a gente se atrai mais normalmente pelo artificial. E não é diferente, prezados irmãos e irmãs, no espiritual. As pessoas se atraem muito mais para o artificial, para o intelectual, do que para o espiritual. Só que o apóstolo Paulo nos orientou, ele orientou aos Coríntios, mas é uma carta que é também direcionada para nós. Se você abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, onde ele vai tratar do caráter e o alvo da pregação de Paulo, né? Da sua pregação. Aqui, no versículo 13, no versículo 12, vamos voltar para o versículo 11. Poderiam ler o capítulo todo, mas eu quero pegar a partir do versículo 11. Onde estamos falando, nós vamos chegar no 14, mas eu quero destacar a partir do 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Entende das coisas naturais quem tem conhecimento de conhecimento construído pelo homem, da ciência humana. Então, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É preciso tomar muito cuidado, porque hoje, sempre houve, mas hoje há muito mais. Há milhares de homens hoje, de líderes hoje, levando o povo a crer que eles sabem das coisas de Deus, mas eles sabem com o Espírito do homem, não guiados pelo Espírito de Deus. E isso tem gerado toda a confusão, escândalos um atrás do outro, divisões entre grandes organizações. E aí, normalmente é assim que acontece. Quando o líder vai se enfraquecendo, fisicamente falando, quando as suas forças físicas vão diminuindo, ali ele já começa a comprometer a sua liderança, e esse comprometimento de liderança já começa que as pessoas ali, os aspirantes a líder, naquele nível em que ele está, porque é tudo humano, é um sistema humano, e aí os líderes que fazem parte daquela organização já começam a aspirar a estar no lugar daquele líder dos líderes. E isso já começa a gerar ali nos bastidores, ali uma certa intriga, confusões, e de repente isso vem à tona e o povo fica sabendo de tudo que acontecia nos bastidores há anos e ninguém sabia. E o que é que isso causa? Dissensões entre os irmãos, divisões, escândalos, porque é uma briga de poder humano. É uma briga de poder humano, porque tudo aquilo mesmo que se falava de Deus estava sendo direcionado pelo espírito do homem, pelo espírito humano, não era Deus atrás daquilo. E nós podemos falar isso com muita segurança, porque quando é Deus à frente, verdadeiramente Deus, esses tipos de coisas não acontecem. Quando é Deus na liderança, escândalos que foram escondidos há anos
Deus estava escondendo escândalos? Deus estava escondendo dissensões entre os irmãos? Em grandes organizações cuja liderança das lideranças é uma liderança familiar, por exemplo, e aí às vezes entre os irmãos que são os líderes, que têm cargos de liderança, a intriga começa porque o pai já está se entregando, as forças humanas dele já estão diminuindo, e às vezes ele até permanece vivo, mas se afastar da liderança, a família vai virar um brigueiro. Por quê? Porque aquela organização é considerada uma herança daquela família. Quer dizer, é uma construção humana, né? É um sistema humano, é uma construção humana. E às vezes não acontece entre famílias, às vezes é um grupo que não é família, mas é um grupo que comanda junto com aquele líder, e quando o líder cai, aquele grupo quer mandar, aquele grupo quer liderar. Irmãos, o que é isso? Liderança humana. E por que estamos tratando disso? Estamos mostrando, falando a respeito de quebras de sistemas? Não, vai muito além disso. O problema não é isso, a questão não é isso, o escândalo não é isso, a questão é que sempre foi humano. Sempre foi humano e as pessoas achavam que era o espiritual. Isso é falta de discernimento, essa é que está a questão. Inclusive nós tratamos aqui de algumas questões aqui nesse canal que talvez tenha deixado algumas pessoas chateadas, né? Por exemplo, uma postagem que falamos aqui a respeito das pessoas ficarem se firmando em Atos 2, tem o 2,38, fizemos até um comentário um pouco irônico a respeito disso, se você acompanhou toda a programação, porque as pessoas se firmam, pessoas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2, verso 38, ficam firmados só por ter sido batizadas em Atos 2, 38, elas estão, eu tenho 2,38, usamos até esse termo aqui. E é possível que algumas pessoas possam ter ficado chateadas pela forma como foi colocada. Se não for possível nós vermos nessa programação que estamos hoje aqui trabalhando, na próxima nós vamos trazer o mensageiro de Deus. Isso está nas suas mensagens, está na sua mensagem, está no decorrer dos seus sermões. Quem tem conhecimento dos sermões, da essência dos sermões, sabe que o que nós passamos aqui não foi para criar polêmica, mas foi para procurar ajudar a abrir os olhos daqueles que estão cegos, que não têm discernimento, que acreditam que só por ter sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo já estão salvos. Não basta para aí. Então, se não der tempo hoje, para que não se alongue muito aqui, continue acompanhando a nossa programação, que nós vamos trazer isso de uma forma clara, com as palavras dele, com referências da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, sobre a qual tem link abaixo dos nossos vídeos, numa série Você Crê na Bíblia? Lá nós explicamos o que é essa mensagem, por que Deus nos enviou esta mensagem. Então, se você não tem conhecimento da mensagem, tem link aqui abaixo dos nossos vídeos, para que você possa, então, conhecer a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Mas, então, neste sermão que nós trazemos hoje, ele vai tratar disso, vai ficar muito mais claro. E o que nós sempre estamos reforçando, não confie no que eu estou trazendo. Quem sou eu para te convencer, né, e para trazer um conhecimento? É o irmão Vanderlei que falou. Não, você não vai fazer isso, eu sei que você não vai fazer. Mas não faça isso, não deixe de fazer isso, de confiar, porque sou eu. Porque eu posso não estar num status para você que te faça confiar. É o irmão Vanderlei que falou, então eu vou confiar. Tá, mas o perigo não está nisso. O perigo não está nisso, o perigo é confiar em um homem. É fácil confiar, é fácil não confiar em mim, mas é difícil não confiar num grande líder, numa pessoa de reconhecimento regional, nacional, mundial. Aí é mais difícil não acreditar, né? E aí é que as pessoas caem. Vamos continuar na leitura para que você veja isso?
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria ensina, que é o que mais acontece hoje. São pregações baseadas em sabedoria humana. Irmãos, às vezes as pessoas se confundem. Não, agora eu não creio mais em nada, eu não creio mais em mensagem, eu não creio mais em pastor, eu não creio mais em bispo, eu não creio mais em profeta, eu não creio mais em nada, eu vou ficar só com Jesus, eu vou ficar só lendo a Bíblia. Você pensa que você não vai ser enganado porque você só fica lendo a Bíblia, irmão? Irmã, que você vai ficar só com Jesus? Jesus está andando aqui continua seu ministério, fisicamente falando? Não sabia disso. Porque se você falar que você vai ficar só com Jesus, então quem que é Jesus? É pastor com o nome de Jesus? É isso? Se for pastor com o nome de Jesus, é um ser humano, é um pastor. Agora, se você está falando de Jesus, aquele corpo que andou aqui, ele morreu. Não, ele está vivo. Claro que ele está vivo. A Bíblia fala que ele está vivo. Mas ele está vivo e ele tem uma maneira dele trabalhar hoje. Ele tem a sua maneira através do Espírito Santo. Agora, quando você diz que você vai ficar só com Jesus, quer dizer, quem é Jesus? As pessoas falam as coisas, o que vem na cabeça, sem refletir, sem pensar. O que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus hoje, quem é? Então, irmãos, é preciso ficar muito claro que não é o ler. Não, eu vou ficar só com a Bíblia. Eu só vou ler a Bíblia e pronto. Então, eu tenho certeza que eu vou no arrebatamento porque eu só estou lendo a Bíblia. Eu só vou ler os sermões e só a leitura me garante que eu entro no céu. Que engano! Que falta de luz, que falta de discernimento. O perigo o que leva as pessoas a confiar em homem, em sistema, em organização, em denominação, ou seja lá o nome que chamar da forma de organizar, não é o ler, não é o não ler que leva as pessoas a confiar nisso, nas organizações, em líderes, em homens. Mas é o que é a maneira que é apresentado aquilo. Porque seja quem for, se defender que tem que ler somente a Bíblia e isso vai levar para o rapto, no arrebatamento, aquele líder pode levar as pessoas a confiar nele, porque ele é o único que lê. É o único que lê a Bíblia, que só lê a Bíblia, é o único. E aí as pessoas não vão desgrudar dele, porque ele é o único que lê. O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Mesmo que possa ser inconscientemente, as pessoas a fazerem olhar para ele. E está errado. Percebe como é uma linha tênue? Então não é isso que leva as pessoas a terem a segurança da salvação. Não é a metodologia, é a condução. É levar as pessoas para olhar a quem. Essa é a diferença. É o que as pessoas não viam quando andavam com Jesus. E não é diferente hoje. Então vejam. Mesma coisa do que nós falamos aqui do batismo. Quantas milhares de pessoas acreditam ainda hoje, porque foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e frequentam uma igreja que prega isso, pronto, elas estão salvas. Que engano. Então, veja, o apóstolo Paulo, nós não falamos com palavras de sabedoria humana, o que a sabedoria humana ensina, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, versículo 14 do capítulo 2 de 1 Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que as pessoas se escandalizam, como nós iniciamos falando? Porque não sabem discernir.
Aí essas mesmas pessoas vêm e dizem assim, causando escândalos, e vêm dizer assim, está faltando discernimento para o povo, para os evangélicos, que têm aceitado os sistemas e sujeiras dos sistemas, tá? Mas elas estavam dentro dos sistemas, elas criaram outro sistema, estão levando pessoas a crer naquele sistema, aquele novo sistema, e combatendo o sistema. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é uma falta de discernimento. Agora, por que isso acontece? Porque elas não discernem espiritualmente. Agora, quando vem o discernimento, quando vem uma mensagem que nos mostra a verdade, aí ela parece loucura. Por quê? Porque elas não discernem aquilo espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Aquela pessoa que é espiritual, ela enxerga, ela lê e compreende, ela ouve e compreende. Por quê? Porque discerne espiritualmente. E ele de ninguém é discernido. Às vezes é mal entendido, posicionamentos mal entendidos. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor? Mas banalizou, irmãos, banalizou. O evangelho está banalizado. Virou uma bagunça, para usar um termo mais popular. O evangelho hoje virou uma bagunça. Tem apóstolo, profeta e tudo quanto é esquina. Cada grupinho tem o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta, o semideus. Só falta falar que é Deus encarnado naquele pastor, naquela pessoa ali. E as pessoas acreditam que é isso, do tanto que adoram aquele homem, tanto que adoram aquele líder, que pode cometer crimes e que está tudo certo. Repetimos, não estamos citando nenhum caso específico. Isso banalizou tanto que virou uma vergonha. Em tudo quanto é lugar hoje, se você puxar o tapete, você vai ver a sujeira que virou dentro do evangelho. A falta de compromisso, a falta de responsabilidade, a falta de transparência, falta de ser transparente com o povo, falta de sinceridade, a falta de, sabe do quê? O que é que está faltando? Faltando ligação com Deus. A liderança se tornou totalmente humana. A liderança se tornou totalmente de interesses humanos. E é isso que tem acontecido. Então vai se tornando tão humano que vai criando uma estrutura humana, cargos e funções e nomeações humanas, um sobre o outro, e aí vai se distanciando cada vez mais de Deus. Então, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Aí o apóstolo Paulo vem e diz, mas nós temos a mente de Cristo. Aí pregando o sermão Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terreal, o mensageiro vem e diz assim, mensageiro que pregou a mensagem que nós temos link aqui abaixo dos nossos vídeos, se você nunca ouviu falar, ele diz assim, parágrafo 81, parte B, veja, então, não é seu pensamento, não é o meu pensamento, não é o pensamento do líder fulano de tal. Há pessoas perdidas hoje, indo de um lado para o outro, porque aquele líder é o que verdadeiramente prega e tal. E quando eles colocam um argumento, nós voltamos aqui para 1 Coríntios capítulo 2. Quando eu estou escolhendo esse líder aqui, por isso, você só ouve, não comenta não, só ouve. Aí você vem aqui em 1 Coríntios capítulo 2 e vai ver aqui, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É isso. Há milhares de pessoas, permita-me ser um pouco mais claro, para que você e para que outros entendam. Há pessoas trocando de pastor igual troca de camisa.
Não estou falando de nenhum caso específico, não, de nenhuma igreja específica, não. Estou falando isso de forma geral. Nas mais diversas denominações, igrejas, sistemas, grupos, ajuntamentos, companheirismos, etc. e tal, que seja o nome que for, que se dá um ajuntamento, agrupamento, a gente tem visto isso. As pessoas trocam, virou um troca-troca de igreja, troca-troca de pastor, às vezes está dentro do mesmo ministério, dentro da mesma linha de pregação, mas virou uma troca-troca, sabe? Porque desagradou disso, é porque não concorda com isso, porque não concorda com aquilo, por motivos banais. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de conhecimento espiritual, falta de discernimento. Tá tudo bem você tomar uma decisão de deixar daquele que você tem como líder e ir procurar outro, mas desde que baseado na palavra, desde que seja por discernimento. Agora você vê que o negócio banalizou tanto que aquele que está sendo deixado deveria ficar sem pessoas, então, não é? Agora, como é que vira esse troca-troca, mas todos eles têm milhares de pessoas seguindo-lhes? É porque não é nada espiritual, não é nada de discernimento, não. É porque as coisas é tudo natural, é tudo briga, é tudo intriga, é tudo coisa pessoal, vira uma bagunça, vira uma banalização. Só que o apóstolo Paulo vem e diz, mas nós temos a mente de Cristo. Então tem que ter alguém, um grupo, tem que ter. Não estou falando que esse sou eu, onde eu congrego, só estou falando que o apóstolo Paulo diz que existe aqueles que têm a mente de Cristo. É só isso. E nesse mesmo sermão aqui, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, o mensageiro diz, e ele está inventando isso? Ele está pregando uma coisa nova? Não, é o que está na Bíblia. É o Espírito Santo que vai te guiar à verdade. Então, quem é que tem a mente de Cristo? Aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que não é guiado pelo Espírito Santo foi a leitura que nós fizemos aqui. Ele é guiado pela sabedoria humana, por coisas naturais. Não vai acertar, jamais ele não vai acertar a verdade. Vai ficar batendo cabeça. Batendo cabeça. Feito como a gente diz, uma barata tonta. Bate aqui, bate ali. Com medo do chinelo, com medo cheio de pessoas com medo do inferno, e aí pula daqui, pula dali, pula daqui, pula de lá, com medo de ir para o inferno, mas não acerta a verdade. Não acerta por quê? Porque está tudo procurando no intelectual, na falta de discernimento espiritual. 82. Ainda no 81, não é o seu pensamento, é o pensamento dele, através de você. Você não está expressando as suas próprias palavras, você está expressando as palavras dele. Irmãos, eu tenho trazido aqui, tenho falado, se você ouvir algo aqui que não condiz com a palavra de Deus, para de me ouvir. Para de me ouvir, não me ouça mais. Se você ouvir algo aqui que você falou, não está de acordo com a palavra de Deus, está tentando me levar com conhecimento humano, com sabedoria humana, por favor, para de ouvir. Para. Não acessa mais. Se você está inscrito aqui, desinscreve. Não me ouve mais. Agora, se você está ouvindo algo que é a palavra de Deus, então isso vai te fazer bem. Porque o perigo é você estar ouvindo algo que seja algo humano. 82. É assim que muitas vezes os irmãos se confundem na interpretação de línguas e coisas assim. Eles dizem que essas coisas são corretas. Eles não percebem que é Satanás, o joio e o trigo crescendo no mesmo campo. As pessoas não percebem. Por quê? Porque não têm a mente de Cristo. Nós vamos encerrar aqui. Vamos orar, vamos pedir a Deus bênçãos sobre a sua vida. Coloque diante dele a sua necessidade. E na próxima semana nós continuamos esse assunto e vamos aprofundar um pouco mais. Se você está se alimentando, se está fazendo bem para a sua alma, continue acompanhando a nossa programação. Nós vamos continuar nessa linha com esse sermão Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terreal. Feche seus olhos.
Senhor Jesus, a tua palavra é maravilhosa e cada vez ela fica muito mais clara para nós, embora muitos confundem, não entendem, ficam em confusão, mas, Pai, nós oramos que o discernimento espiritual seja derramado sobre essas pessoas, sobre meus irmãos e minhas irmãs, para que eles compreendam a tua palavra e percebam a essência da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que está muito além da letra, está muito além do ouvir. É possível ouvir para um ouvido e sair para o outro, não entender nada, não compreender nada e sair vazio do mesmo jeito que chegou. Mas o que nós precisamos é ouvir e permitir que o Espírito Santo capte esta mensagem e que ela comece a produzir mudanças em nós. Esse é o desejo que nós temos, Pai. Senhor, mas nós também sabemos que há pessoas que estão necessitadas de cura, de libertação, de emprego. Então, no nome do Senhor, nós unimos a nossa fé agora pedindo a Ti a confirmação da Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos, para derramamento de bênçãos, de cura, de libertação, de emprego, de tudo aquilo que eles estiverem precisando, de dissensões, divisões que está havendo nesse lar. No nome do Senhor, seja repreendido todo o espírito do mal e derrame sobre esta família, sobre esta casa, bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.